Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane, eu sou pedagoga, psicopedagoga e eu atendo no consultório todos os dias. E hoje eu vim esclarecer uma dúvida dos pais, que é a tal da desatenção das crianças e adolescentes. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Eu sei que muitas famílias têm dificuldade de entender se é diagnóstico ou não diagnóstico, o que está acontecendo com os filhos, e eu gostaria de trazer aqui uma reflexão para a gente poder aprofundar um pouquinho esse assunto. E, claro, conto com vocês para comentarem, curtirem, compartilharem, dizer o que vocês pensam sobre isso também, quais dificuldades que vocês estão passando aí na casa de vocês, porque é um assunto delicado, estamos vivendo o boom da informação e do excesso de diagnóstico. Então parece que hoje em dia todo mundo tem TDAH, mas não é bem assim. E sim, muitos dos comportamentos das famílias influenciam nessa sensação de que a criança e o adolescente está cada vez mais desatento. E já adianto para vocês, só 4% da população mundial de fato tem TDAH. São dados científicos atualizados. Portanto, chances são de sua criança, seu adolescente não ter TDAH, mas sim uma rotina toda desorganizada que está impactando nos resultados e trazendo aí situações que parecem diagnóstico quando na verdade não é diagnóstico. Certo? Bora conversar sobre isso então? Sem mais delongas, bora começar a enumerar aí como está funcionando a rotina de vocês para chegarmos aí a um denominador comum de que se há diagnóstico mesmo ou não. Eu sempre falo para os pais o seguinte quando eu começo os atendimentos. Vamos primeiro ajustar a rotina? Vamos primeiro entender por que essa criança, esse adolescente não está conseguindo? Porque vamos lá. Hoje em dia, o que a gente faz o tempo todo? Fica grudado na tela do celular o tempo todo. Nós temos 500 milhões de estímulos o tempo todo. Concordam comigo? A criança não brinca mais, a criança não vai pra rua, a criança não corre com os amigos, ela mal fica na escola o período lá de 4, 5 horas e depois volta pra casa. Eu sei que a nossa realidade nos obriga, enquanto pais, a trabalhar muito, a não ter muito tempo para um monte de coisa que a gente precisaria ter. Mas quando escolhemos ter filhos, a gente precisa fazer ajustes. Isso não pode ser uma escolha de deixo para lá, depois eu vejo isso. Não dá. Estamos formando pessoas. E a gente precisa ser contribuição de fato na vida dos nossos filhos. Sendo assim, vamos pensar aí na rotina de vocês. Sua criança tem horário de dormir? Ela dorme direitinho? Das 8 da noite, 9 no máximo, até as 6 da manhã? Não sei se vocês sabem, mas crianças e adolescentes precisam muito dormir, muito dormir. Se eu não me engano, a OMS recomenda até 12 horas por noite quando criança. Lá para os 13 anos, 12, 13 anos, aí pode sim ir para 8 anos. Era um dado que eu precisaria confirmar, mas basicamente é isso. Se para nós adultos são 8 horas de sono, que obviamente muitos de nós já não faz mais 8 horas de sono. Eu mesma faço 6, 7 aí, a depender da noite. E entendo, o que eu tô dizendo aqui para vocês é que eu entendo, só que, veja, o cérebro da criança tá em formação. Então não temos a opção de deixar, como eu já tive alguns pacientes que final de semana virava à noite no videogame com 8, 9 anos. Isso não existe, gente. Sei que vai ter um monte de gente aí que vai dizer que não concordo. Tudo bem, vocês não concordam, mas vocês arquem com as consequências depois. Veja, o nosso cérebro precisa de descanso para formar caminhos neuronais saudáveis. Ou seja, o aprendizado que eu tive ontem, eu preciso dormir gostosinho, descansar direitinho. Para o quê? Esse aprendizado grudar no conhecimento que eu tive hoje, para depois grudar no de amanhã e assim formar um aprendizado de fato. Aquele aprendizado se fixar. Eu acredito que muitos de vocês já saibam, mas eu vou repetir. Crianças têm podas neuronais. O que significa isso na prática? Que o cérebro entende, isso aqui não foi utilizado,
morre aquele neurônio e ele some do nosso cérebro. Então, essas podas não acontecem toda hora, o tempo todo, mas à medida de que a gente não usa a informação, nosso cérebro tende a fazer o quê? Desligar aquele aprendizado. Tanto que quantos de nós já adultos fomos tentar aprender inglês e foi muito mais difícil. E aí a gente aprende, mas para de usar, esqueceu, não consegue mais. Eu mesma, eu fiz Libras, acho que uns 10 anos atrás. Pergunta se eu sei alguma coisa hoje em dia. Não sei mais nada. Por quê? Porque eu não pratiquei. Logo, imagina uma criança que está em processo de desenvolvimento e aprendizado, que ela não tem um descanso, ela, além de não descansar, ela não pratica aquele aprendizado que ela está tendo. Como é que ela vai ter memória suficiente, aprendizado suficiente para manter a atenção e conseguir aplicar isso no dia a dia? Não vai. Aí ela vai aparecer lá desatenta, cansada, desorganizada. Então, veja, esse é um ponto. Então, não dormir é um problema seríssimo. Aí vamos para excesso de tela. Veja, eu sou uma pessoa que não tem problema com tela. Eu não acho que a tela é o vilão da história. O vilão da história é a quantidade de tempo que nós passamos nela. E a quantidade de tempo que nós permitimos as nossas crianças ficarem nela. E aí analisa você. Você já parou para olhar a quantidade de tempo que você passa no seu telefone? Já parou para olhar isso? Você não trabalha, não usa o seu telefone para trabalhar. Se você não faz atendimento ao cliente. Você é uma pessoa normal que não precisa do seu telefone para trabalhar, mas você usa só para acessar a internet, ficar no WhatsApp e tudo mais. Calcula quantas horas você passa no seu celular durante todo o seu dia. Por quê? Porque no seu próprio telefone vai estar lá o tempo de horas que você passa nele. Você vai observar que o seu dia tem 24 horas e que às vezes você passou 8 horas no seu celular do seu dia. Como que você passou 8 horas no seu celular? Já parou para pensar nisso? Você nem sabia dessa informação. Muitos de nós passam 8 horas no celular durante o dia e nem percebe. Por quê? É aquela entradinha na hora do café? É aquela entradinha de intervalinho e outro de alguma coisa? É aquela hora do almoço que você passa a hora inteira rolando o feed, ao invés de descansar o teu cérebro e relaxar para voltar a trabalhar? Fica no celular infinitas horas. E aí a gente não entende por que a gente é tão cansado. Agora pensa, se nós adultos ficamos cansados, imagina a criança. E aí eu vou por um outro ponto, que eu vou deixar só esses 3 pontos para vocês pensarem hoje, que é o quê? A falta de outros estímulos. Porque veja, o celular não é fácil e gostosinho? É muito fácil e gostosinho ficar nele. Mas e estímulos que façam de fato o seu filho movimentar o corpo, ter atenção somente naquilo, como por exemplo leitura? Por exemplo, levar pro parque, fazer um exercício, fazer um esporte, coisas que coloquem tudo em funcionamento. Por exemplo, muitas crianças que eu já atendi, elas tinham muita dificuldade com escrita. E aí eu dizia assim aos pais, coloquem seu filho para aprender a andar de bicicleta. A criança aprendia a andar de bicicleta, melhorava a letra. Por quê? Porque o cérebro é obrigado, quando no processo de aprender a andar de bicicleta, é obrigado a se concentrar somente naquilo. E aprender a andar de bicicleta movimenta o corpo como um todo, não só o cérebro. Mas obriga a criança a ter concentração, atenção, percepção do próprio corpo. Automaticamente, quando ela vai melhorar na escrita, quando ela começa a escrever depois do aprendizado de andar de bicicleta, a escrita melhora automaticamente, porque a coordenação da criança melhorou. O cérebro da criança criou caminhos neuronais diferentes. Então percebem que, por um lado, o excesso de falta de atenção está conectado a coisas as quais nós não estamos fazendo pelas nossas crianças. E aí, quando chega lá na adolescência, isso já está tão enraizado, está tão
né, grudado ali naquela criança, naquele adolescente, que é difícil, inclusive, de, na sessão, eu tirar o telefone deles. Eles não conseguem. E aí eu preciso ser chata, dura, às vezes, dizer, olha, não, você não vai pegar. Às vezes eu pego o telefone, já tem alguns que eu já peguei, falei, me dá que eu vou guardar agora. E guardava. Aí no final da sessão eu entregava. Porque o fato de o telefone estar no bolso não deixava esse adolescente se concentrar na atividade. E acontece às vezes assim, que atividades que precisa que ele reflita, analise as informações que estão ali, e ele não consegue. Por exemplo, quer ver um estímulo que a gente tem deixado de fazer muito, 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 que virou inclusive uma febre, que é esses livros de pintar? Por quê? Porque as crianças não gostam mais de pintar, não gostam mais de desenhar, não gostam de nada. Quando eu coloco as crianças para desenhar e pintar lá na sessão, nossa, é o fim do mundo para muitas delas. Porque elas não gostam, por quê? Porque isso obriga a ficar ali paradinho, concentrado, observando o próprio traçado. Demora. E eles querem tudo pra ontem, pra ontem. E eu e você também somos assim. Não vamos botar só a culpa na conta deles, não. E parte de eles serem assim é dos adultos. Eles aprendem com a gente. E por que eles aprendem com a gente? Porque a gente não tá direcionando corretamente. Eu sei que é duro de ouvir, mas é a realidade. E eu tenho que trazer aqui a realidade dos fatos para que vocês tomem cuidado de não acharem que tudo é diagnóstico, porque a minha maior preocupação é não deixar que tudo pareça um diagnóstico. Eu fico muito preocupada com esse excesso de diagnóstico para tudo, absolutamente tudo. Quando, na verdade, mudança de rotina, construção de novos hábitos já faria uma enorme diferença na vida dessa criança, desse adolescente. Contudo, é necessário que os pais também queiram mudar o contexto. Que às vezes é o próprio pai, a própria mãe que precisa mudar o comportamento. E aí é que o calo aperta. Que nem sempre a gente quer, né? Se mudar. Só que temos que fazer escolhas. E a escolha é pagar o preço depois de ver o filho sendo prejudicado, ou já começar a mudar o comportamento para você pensar no futuro dos seus filhos. Então, assim, eu sei que é desafiador, eu sei que dá trabalho, porque eu vejo todos os dias quando eu falo para os pais, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa mudar tal rotina. Já me aconteceu, por exemplo, de mães já sentarem e falar, nem precisa pedir para mudar nada porque eu não vou mudar. E aí, como é que vai ter resultado? Não tem como. Não tem como ter melhora se os pais, que são os adultos, não mudam. Não direcionam. Eu acho que é muito importante que a gente se lembre que nós somos adultos da relação. É nós que temos que dar direcionamento para os nossos filhos. E não deixar os nossos filhos fazerem o que querem o tempo todo. O básico, quem faz são os pais. Eu acho super válido dar autonomia, trazer reflexões, deixar também que eles decidam. Mas a maior responsabilidade são dos pais. E aí não tem como delegar. Não dá para fingir que não tá vendo. E não dá para justificar tudo com diagnóstico. O problema se instala e no longo prazo só piora. Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e tenha ajudado de alguma forma. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Quem tiver interesse e quiser consultas de psicopedagogia, é só entrar no telefone que eu vou deixar aqui abaixo, entrar no link e entrar em contato com o consultório. Terei o maior prazer em atendê-los. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijinhos!